A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês, todos os seus familiares. Meu muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui comigo, juntos, fazendo a obra do Senhor. Que o Senhor nosso Deus abençoe grandemente você e toda a sua casa. Amém, amados? Glória a Deus, o nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. A palavra que nós iremos meditar nessa noite encontra-se no Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo 14, eu vou ler apenas o versículo 1 que nos diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nessa noite, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida. Não se preocupe, não se turbe, mas credes no Senhor Jesus e credes também em Deus. Graças a Deus. Meu amado, minha amada, aqueles que creem no Senhor, sim, eles são inabaláveis, porque o salmista diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, glórias a Deus, você vai permanecer, você vai continuar na presença do Senhor nosso Deus. Não fique abalado, não fique triste, não, mas foque no que o Senhor tem falado ao seu coração. Às vezes nós passamos por momentos de dificuldade, mas não devemos ficar prostrados, não. Nós devemos nos levantar, porque é comum eu, você, nós como seres humanos, às vezes nos entristecermos com alguma coisa, ficarmos chateados, mas tudo a gente leva diante do Senhor. E o Senhor nosso Deus vai assim nos abençoando e nos alegrando, porque Ele é um Deus que cuida de cada um de nós, né? Glória a Deus. Aqui o Senhor nos diz: não se turbe os vossos corações. Aí ele prossegue dizendo, né? Credes em Deus e credes também em mim. E no versículo 12 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-lhes lugar. Glória a Deus, o Senhor foi preparar lugar para que onde o Senhor nosso Deus está, nós um dia possamos estar também. Então, nós vemos que há uma promessa de Jesus aqui neste versículo para nós. Meu amado, minha amada, que eu, você, que nós possamos nos preparar, sim, nos prepararmos para encontrar com o Senhor nosso Deus, porque Ele vem nos buscar. Está aqui escrito neste versículo, né, nessa palavra, e se está escrito na palavra do Senhor, isso acontecerá, porque a palavra do nosso Deus é digna de toda aceitação. Glória a Deus. Então, você está se preparando para encontrar com o Senhor seu Deus? Porque nós não sabemos quando será o dia. O Senhor diz que vem buscar a igreja por meio do arrebatamento. Mas antes do arrebatamento, muitos de nós irão ter a oportunidade de se encontrar com o Senhor ou não. Depende da nossa preparação. Sim, aqueles que estão preparados irão se encontrar com o Senhor Jesus. Mas, infelizmente, aqueles que não estão preparados, infelizmente, vão perder a oportunidade de ter esse Deus, não só nessa vida, mas também na eternidade, né? De viver na presença desse Deus, não só nessa vida, mas também na eternidade. Então, esta palavra vem com o objetivo para que eu e você, para que nós venhamos ficar tranquilos, mas que nós também viemos dentro da nossa tranquilidade do nosso dia a dia, nos prepararmos para encontrar com o Senhor nosso Deus, porque Ele vem nos buscar. Então, meu amado, minha amada, se prepare. Como é que nós nos preparamos para encontrar com Jesus? Primeiro, aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, devem aceitar o Senhor Jesus como único suficiente Salvador das suas vidas, né? Glória a Deus, porque nós devemos confessar com a nossa boca, e assim, quando nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, ali, graças a Deus, e aceitamos o sacrifício salvífico feito por Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Aí nós começamos a caminhar na presença do Senhor, e começamos a caminhar na presença do Senhor. Se nós ingressamos na família de Deus, e aí nós vamos tendo a nossa vida transformada pela pessoa bendita do Espírito Santo e mediante a palavra de Deus, sim. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que conhece o Senhor e Salvador Jesus Cristo não deve andar de acordo à vaidade dos sentidos, não deve andar segundo a carne, mas deve andar segundo o Espírito. Não devemos andar fazendo as coisas erradas. Aquele que mentia, a palavra de Deus nos diz que não minta mais. Aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que prostituía, que não se prostitua mais. Enfim, tudo aquilo que é errado na nossa vida, que nós venhamos deixar de lado e venhamos fazer a coisa certa. Isso não é da noite para o dia, é um processo, né? Muitas coisas
acontece na nossa vida de maneira rápida, pode acontecer libertação na nossa vida de maneira rápida, mas tem pessoas também que vão passar por processo para se libertar. Mas o segredo é você se manter firme nos caminhos do Senhor e Ele estará cuidando de você e dará tudo certo em nome de Cristo Jesus. Então, meu amado, minha amada, nessa noite, não se turbe, não se preocupe diante da dificuldade. Você tem um Deus que cuida de você, mas você também deve estar vigiando e fazendo o possível para fazer a vontade desse Deus. Porque, meu amado, minha amada, esse Deus, Ele cuida de nós e só quer o nosso bem. E o Senhor Jesus, Ele é o caminho que nos leva para o Pai, né? Glória a Deus. Então, que nós possamos cada dia mais imitar o Senhor Jesus, porque quando nós nos esforçamos em imitar esse Deus, com certeza nós vamos vencendo dificuldades, nós vamos quebrando barreiras, não que nós somos fortes, não, mas o Senhor que está em nós, através do Espírito Santo, Ele nos ajuda a vencer e Ele nos ajuda a chegar aonde eu e você temos que chegar. Infelizmente, muitas pessoas não querem servir ao Senhor, mas olha, não tem um caminho mais lindo do que esse. Tem dificuldades? Tem, mas é um caminho de paz, né? Porque o Senhor Jesus, Ele nos conduz por esse caminho de paz. O salmista diz que o Senhor os conduz junto aos pastos verdejantes, né? Está lá no Salmo 23. Então, até mesmo na dificuldade, a paz do Senhor está no nosso coração, porque Ele está no comando e no controle de tudo. Então, vocês que ainda não aceitaram o Senhor como um suficiente Salvador, aceite e veja como é maravilhoso servir ao Senhor. O próprio salmista nos diz que nós devemos provar, né? Diz assim o Salmo, provar de ver que o Senhor é bom, né? Então, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Aceite Ele como único suficiente Salvador, porque Ele está com você, Ele está conosco na pessoa bendita do Espírito Santo e um dia Ele virá nos buscar, seja por meio do arrebatamento ou por meio da morte, mas nós iremos encontrar com o Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando? Glória a Deus. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, Senhor, te agradecer por tua bondade, fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Dá uma noite de paz, de tranquilidade na tua presença. Livra-nos de todo acidente do corpo e da alma. Pai, visita cada família enlutada. Traga paz aos corações, meu Deus. E ajuda-nos, ó Pai, a cada um de nós, teus filhos, continuar nos preparando para encontrar contigo. E aqueles que ainda não te conhecem, alcançam, ó Deus, e que eles possam também te aceitar como o único e suficiente Salvador. Assim permanece conosco, não só hoje, como para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço a todos, que Deus continue assim vos abençoando.